Urgente, urgente, urgente. Um juiz, um magistrado, teve uma revelação fortíssima. Ele viu o anticristo manifestando aqui no Brasil. Olha, você tem que ouvir essa revelação. Ele entrou em sonho num prédio público no centro de Curitiba, mas aquele lugar havia se transformado num ambiente de pecado, escravidão e opressão espiritual. Mulheres gritavam pedindo socorro, uma potestade demoníaca aguardava a única saída e de repente entrou um homem alto, de aparência elegante, acompanhado por outros 7 homens, e foi nesse momento que, segundo o relato do juiz, o Espírito Santo falou claramente: esse é o anticristo. Não tenha medo porque ele não pode tocar em você. Mas a revelação ficou ainda mais assustadora. O lugar se transformou num tribunal. O anticristo se sentou na cadeira de juiz e o próprio magistrado foi colocado no banco dos réus, sendo acusado por meio de mentiras, distorções e fatos torcidos. Será que Deus estava mostrando como o sistema do anticristo vai perseguir, acusar e condenar aqueles que permanecerem fiéis a Jesus Cristo? Olha, presta muita atenção porque esse vídeo não é uma historinha inventada para assustar ninguém. É o relato de um homem que conhece um tribunal por dentro e que afirma ter recebido uma revelação terrível sobre aquilo que está chegando ao mundo. E já vai deixando o like nesse vídeo se você gosta do canal, se acompanha o meu trabalho ou está chegando aqui pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir esse alerta. Comenta aqui embaixo se você acredita que Deus ainda usa sonhos e revelações para despertar a igreja. Comente aqui abaixo. E antes de eu colocar esse vídeo para vocês assistirem, deixa eu apresentar uma novidade maravilhosa que chegou aqui ao nosso canal por meio da nossa parceria com a Herbos Green, né? O primeiro produto é o Bariatric, que é um suplemento alimentar natural desenvolvido para auxiliar no processo do emagrecimento, ajudar a controlar o peso e potencializar os resultados de quem está cuidando da alimentação e da rotina. Dependendo do organismo e dos hábitos e da disciplina de cada pessoa, a proposta é alcançar uma perda que pode chegar até 10 quilos em 30 dias. Então, se você que está lutando contra o excesso de peso, quer desinchar, recuperar a autoestima e voltar a se sentir bem com o próprio corpo, fica até o final porque eu vou te explicar como adquirir esse produto. E temos também o Shapeador, que é especialmente para quem convive diariamente com dores e desconfortos que acabam roubando a disposição e a qualidade de vida. É um suplemento natural, o Shapeador, que pode auxiliar no alívio de dores relacionadas à artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, nervo ciático, coluna, lombar, articulações. Você que acorda sentindo dor, tem dificuldade para andar, trabalhar, dormir, abaixar ou realizar tarefas simples, você precisa conhecer o Shapeador. Esses 2 produtos, tá? Tem frete grátis para todo o Brasil e parcelamos até em 3 vezes sem juros e também você pode pagar pelo Pix. Então fica comigo até o final porque eu vou deixar o link aqui embaixo e explicar direitinho como você pode falar com a nossa equipe e fazer o seu pedido. Agora presta muita atenção nesse relato, né, no relato desse juiz que é terrível. Olha o que Deus deu para ele. Assista o vídeo, depois eu volto aqui dando as minhas considerações. Cristo, este homem especial que deve aparecer muito breve na Terra. Aliás, ele está na Terra, né? Ele deve aparecer no cenário político internacional. E nós hoje vamos desenvolver um pouco mais. Mas na última quinta-feira, quando eu ministrava, eu fiquei então de contar aos irmãos e mostrar alguma coisa, e vamos fazer isso agora. Eu não estava pregando, não estava pensando em escatologia, anticristo, nada disso. Eu tive um sonho, mas de uma clareza, assim, todos os detalhes. E como eu disse, eu não estava pensando e nem ministrando sobre esse assunto. Nesse sonho eu estava na cidade de Curitiba, bem no centro da cidade, de frente de um prédio que eu conheço, que é uma repartição pública importante do governo do estado. E eu entrei naquele prédio, e quando eu entrei no prédio, o prédio não era mais uma repartição pública, era um bar, daquele bar estilo americano, com aquele balcão comprido, longo, e era um tipo de lanchonete, umas mesas, e lá no fundo havia um prostíbulo. E quando eu entrei naquele lugar, a minha atenção se chamou para o fundo. E de repente
elas me viram, aquelas mulheres, e começaram a gritar, a clamar, dizendo: ajuda-nos a sair daqui, nos ajude a sair daqui. E eu fui até aquele lugar, mas na porta havia um ser muito grande e forte, que eu sabia que era uma potestade que estava na forma de um homem. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu via o seu corpo na forma humana e sabia que ele era uma potestade demoníaca. E eu comecei, e só tinha aquela porta de entrada e saída. E como eu queria liberar aquelas mulheres, eu comecei a lutar com aquele homem, né? Mas eu dava socos nele, mas ele era muito forte, não fazia muito efeito os meus socos, né? Batia nele, mas não dava para derrubá-lo. E ele tentava me acertar, mas eu me esquivava. E nós estávamos ali naquela luta, quando de repente, instintivamente, eu olhei para trás, para o lado da porta. Quando eu olhei para o lado da porta, eu vi entrando um homem alto, bem alto, acompanhado de mais 7 mais baixos. E quando eu me virei e olhei, instintivamente, o Espírito Santo falou audivelmente ao meu ouvido: este é o anticristo. Não tenha medo dele, ele não pode te tocar. Ele veio entrando resolutamente, e este homem era um homem claro, alto, media entre 1,85 m a 1,90 m de altura, ele era bem alto, estava com um terno bege, tipo salmão, assim, mais para a cor salmão, e trazia uma capa de chuva, dessas capas americanas, que a gente vê nos filmes, os personagens usando, sobre os seus ombros. Ele não estava vestindo, os braços da capa estavam soltos nos seus ombros. E ele andava resolutamente, uma distância, como daqui naquela porta, e ele vinha, e aqueles 7 homens, de estatura menor, mais ou menos 1,75 m, vinham com ele, e ele veio bem na minha frente, e quando aquele homem ficou a uma distância de 1 metro, assim eu via o olhar dele, ele olhou bem dentro dos meus olhos, eu via aquele olhar de ódio, de raiva. Se ele pudesse, ele voava no meu pescoço e acabava comigo. Aqueles homens que estavam com eles, todos barbudos assim, e eles estavam vestidos que vestes ocidentais, e eles também estavam prontos para cumprir qualquer ordem que aquele homem desse. E ele veio e me encarou, e eu senti o poder demoníaco, quase que me jogou para trás. E quando eu estava naquela situação, aquele lugar se transformou num tribunal. Ele mudou para um tribunal. E eu sei, como juiz, sei o que é um tribunal e o que significa. E aquele homem, o anticristo, ele subiu no estrado aonde fica o juiz. Ele sentou-se na cadeira de juiz e eu tive que sentar na cadeira do réu lá embaixo, bem de frente dele, né? E aqueles 7 homens se tornaram um corpo de jurados. Um corpo de jurados. E eles iam me julgar. E começou aquele julgamento. E na hora daquele julgamento, eu era acusado por alguém que funcionava como promotor e que era um colega de magistratura aposentado também, né, que estava fazendo esta acusação. E eu via um irmão da igreja que foi tesoureiro, o irmão Gaspar, hoje está em Cianorte, e o Gaspar estava entre assistência e eu me comunicava com ele. Não sei como, mas nós falávamos assim. E eles começaram a me acusar de coisas referentes a esta obra, e como se eu tivesse feito coisas erradas. Eram fatos reais, mas totalmente distorcidos e mentirosos. E eu dizia: mas isso é mentira. O Gaspar dizia: pastor, isso não é verdade, não é assim. Eles estão mentindo, estão torcendo. E eu dizia, de vez em quando eu falava: mas isso é mentira.
E quando eu falava que era mentira, o anticristo, que era o juiz, dizia: cala a boca, escuta as acusações, depois você vai ter a chance de se defender. E no meio daquela aflição, ali, aquelas acusações, aquela coisa toda, eu me levantei num dado momento, saí para fora e olhei para o céu e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou totalmente inocente disso aí, isso é tudo mentira, torcido, distorcido. Entra, Senhor, com providência e me ajuda. Nesse momento eu acordei. Meus irmãos, eu vou interromper bem rápido, não saia. Ele vai mostrar algumas fotos de um ator de Hollywood, um ator bem antigo, que se parece muito com o anticristo que ele viu no sonho. Não afirmando que é ele, mas que tem todos os traços e a aparência do anticristo. Não saia, ele vai mostrar as fotos aí. Eu acordei naquela aflição. Esse homem, irmãos, ele tinha um aspecto nórdico, como eu falei para vocês. Ele era bem alto, claro, seu cabelo era bem puxado para trás, assim, bem penteado, bem baixinho, como quem usa gel, fixador, uma coisa assim, totalmente para trás, claro, cabelos claros, né? Olhos azuis, um homem que parecia um artista de cinema, parecia um ator bonito, uma presença muito forte e um magnetismo muito forte e um poder. Na medida que ele ia se aproximando, eu sentia o poder demoníaco querendo me jogar para trás, mas alguma coisa me segurava como se eu estivesse para manter-me em pé. E aquele homem então veio e aquilo se transformou num tribunal, como eu disse, e eu estava sendo julgado. Eu tenho procurado ver nos noticiários internacionais, principalmente, então, ver se eu acho esse homem. Né? E aonde eu passo, de vez em quando, eu conto essa experiência e muitos me ligam e dizem: pastor, e o homem lá, o anticristo do sonho, o senhor já viu? Não, nunca vi. Aí nunca vi aquele homem. E há pouco tempo atrás, um irmão muito querido nosso, o Luiz Círico, veio com um DVD depois de um culto e disse: pastor, o senhor já viu esse filme? Aí eu olhei, o pianista, falei: não, nunca vi esse filme. Aí ele disse: assista, porque trata da perseguição dos judeus na Polônia, uma história verdadeira, que foi feito um filme premiado com 4 Oscars, um filme muito, muito interessante, você vai gostar. E eu fui ver o filme depois, passados uns dias, e estou assistindo um filme. Quando o filme está chegando no final, eu não caí porque eu estava sentado. Mas aquela cena final que mostra um oficial nazista dentro de um casarão todo bombardeado, e ele, que é o ator principal, que era um pianista famoso na Polônia, ele consegue achar uma lata de pepino em calda e tenta abrir aquela lata com atiçador de lareira, e aquela lata cai e vai rolando. Aí aparece, a câmera pega o nazista de baixo para cima. Eu levei um susto tremendo, porque aquele ator é a cara do homem que eu vi. Ele parece demais com o personagem que o Espírito Santo me disse que era o anticristo. Esse ator, eu fiz uma pesquisa, peguei umas fotos dele na internet, vou lhe mostrar agora. Esse ator é Thomas Kretschmann. Thomas Kretschmann, ele fez esse filme em 2002, e é uma história verdadeira. Esse personagem existiu, ele ajudou esse outro a escapar da perseguição nazista no final da guerra. E esse ator, ele é bem mais baixo do que o personagem que eu vi. Ele tem 1,76 m. O anticristo tem quase em torno de 1,90 m, 85 a 90 de altura, bem mais alto. Thomas Kretschmann, quando fez esse filme, ele estava com 40 anos. O anticristo tinha uma aparência de uns 35 anos, mais ou menos. Era um jovem de 35 anos, mais ou menos, quando eu vi que ele veio falar
eu vi, aquela imagem nunca saiu da minha mente. Se eu ver aquele homem em qualquer lugar, bati o olho, eu sei. Por isso que eu levei um susto quando eu vi aquele ator na primeira cena que ele aparece, né? E olhos azuis, Thomas Krishna também tem olhos azuis, claro. Então vou mostrar essas fotos agora, se alguém puder apagar ali para mim. Não estou dizendo que é esse homem, preste atenção nisso, né? Mas é esse o rosto do personagem que eu vi. Essa cena aí é muito tocante, é exatamente esse rosto. O cabelo é que é um pouco diferente, é puxado para trás, totalmente mais baixo. Mas a fisionomia, nariz, boca, queixo, é bem parecido, muito parecido. Esse é o homem que parece com o anticristo que eu vi. Eu não sei, você pode acreditar nesse sonho que eu tive ou não. Para mim ele é real. Ele é real, não estava pensando nisso e nunca pedi ao Senhor que me mostrasse esse homem. Estava procurando nos noticiários. Toda vez que eu via, eu ficava de olho para ver se eu achava alguém parecido com ele. Mas eu tive esse sonho e para mim ele é uma realidade. Quem vai ser esse homem? Eu disse já e torno a repetir, aquele homem que fizeram um tratado com Israel, com o povo de Israel, com as autoridades de Israel, né, para durar 7 anos. Inclusive, ele vai autorizar a reconstrução do 3º e último templo. Aquele homem que assinar, que estiver à frente de uma confederação de nações, que nós já vamos ver aqui, né, na Europa, e assinar esse tratado de paz, esse homem é o anticristo, né? Nós podemos ter certeza que ele é o anticristo. Agora, então, vamos discorrer um pouco mais. Vamos lá, capítulo 2 de Daniel. Esta revelação, que começa lá na Babilônia, ela vem até os últimos dias. E Deus deu esse sonho com 2 propósitos. Primeiro, pegar Daniel e os seus amigos e levá-los na corte. Depois dessa interpretação, ele se torna o primeiro ministro do reino da Babilônia, o homem mais importante depois do rei. Deus usou esse subterfúgio para fazer isto. E a segunda coisa que Deus queria era revelar o que ia acontecer lá no fim, lá no final, nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Então essa profecia tem a ver com esse tempo e com esse personagem, o anticristo, que nós estamos fazendo. Final do verso 28. O teu sonho e as visões que estivesse na sua cama são essas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não por eu ter mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, essa interpretação que Daniel está dando, ele está dando aqui, irmãos, todos os governos do mundo que se seguiriam a partir de Nabucodonosor, que foi o primeiro e grande rei da Babilônia. Mas o que importa aqui para nós são estes pés de ferro misturado com barro. E os dedos, porque aqui está o império do anticristo. Aí nós temos então o império babilônico, cabeça de ouro. Nós temos aí o peito de prata, que é Medo-Persa, que sucedeu a Babilônia, conquistou a Babilônia, império Medo-Persa. Depois nós temos o bronze, que é o império grego, com Alexandre o Grande. E depois nós temos as pernas de ferro, né, que é Roma, o Império Romano, né, que esmiuçava tudo, acabava com tudo, era diferente. E os pés e os dedos de ferro e de barro é o Império do Anticristo, que é o que nos interessa aqui. Verso 44. Mas nos dias desses reis, aqui ele está falando dos dedos e dos pés. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo.
mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Esse reino, quem que você acha que é esse reino aqui? O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é essa pedra que é arremessada. Lembra-se que aonde ele vai pegar? Nos pés e nos dedos. Ele vai esmiuçar tudo. Aquela estátua vai ruir completamente. E nada deles vai ficar, porque o vento leva e nem vestígio vai ficar quando o Senhor implantar o seu reino aqui na terra. Esse reino, diz aqui, na visão de Nabucodonosor e interpretação de Daniel, nos dias desses reis, aqueles 10, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, como acontecia antes. Babilônia passou para o Medo-Persa para o grego para os romanos, e assim foi, né? Mas esse último aqui, que é o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, né, conosco reinando, esse subsistirá para sempre. Agora presta atenção. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, e a Bíblia chama Jesus de pedra principal, da pedra da esquina, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então esta visão de Daniel aqui, a interpretação, ela vem, irmãos, desde o tempo de Nabucodonosor até os dias atuais. Até os dias atuais. Quer ver como isso se aplica bem ao anticristo? Vamos no último livro da Bíblia, Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver essas mesmas visões aqui. Agora já um pouco mais profundas, dadas a João. Nós vemos aqui, o verso 1 diz: então vi subir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres e 7 cabeças. Os chifres, os dedos do pé, os chifres são a mesma coisa. Ou seja, serão 10 reinos ou 10 reis. Ora eles falam em rei, outra hora falam em reino, mas significa 10 países. E 7 cabeças. 7 cabeças nós sabemos que são os 7 impérios que eu já falei para os irmãos, né? O Império Egípcio, um dos mais antigos, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano VI, e o 7º é o Império do Anticristo. Essas 7 cabeças, esses 10 chifres têm que ser colocados na última cabeça, que é o Império do Anticristo. E diz aqui: a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a boca como leão. João está olhando para trás. Agora preste atenção nesse detalhe. E o dragão deu-lhes o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe a autoridade para atuar por 42 meses. Aos 3 anos e meio aqui novamente. Ou seja, trata-se do mesmo pequeno chifre de Daniel 7:8. Está aqui agora na forma de uma besta, na forma de uma fera terrível, que é esse o texto original, né? E vai atuar com poder total sobre a terra, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Que santos são eles? Os que ficaram para trás no arrebatamento da igreja. E vencê-los. Vai fazer guerra e vai vencê-los. Vai matá-los, vai torná-los mártires. Então, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque a igreja precisa se preparar. Sua vida não pode ter mancha, não pode ter ruga. Pecado é pecado. Olha que isso é muito sério. Então, parte da igreja vai ficar para trás. Não tenha dúvida disso.
né? E diz aqui, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, o reino do anticristo vai abranger toda a terra. Toda a terra. Não vai escapar ninguém. Ninguém. E adorá-lo-ão, diz o verso 8, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Irmãos, o reino do anticristo, esse personagem que está aí para ser apresentado no mundo, ele vem com soluções, ele vem de uma maneira extraordinária, ele tem a sabedoria de Satanás. Por isso não queira ficar para trás, porque o diabo vai estar governando a terra na pessoa do anticristo. É por isso que ele vai dar o trono, poder, grande autoridade. Mas da terra também ele não vai ficar, porque quando Jesus voltar com a igreja em poder e grande glória, Apocalipse 19, Satanás e os demônios serão presos e lançados no abismo mais profundo, onde eles vão ficar 1000 anos. E do abismo ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos, e para lá irão todos os que rejeitarem a salvação de Deus, em Cristo Jesus. Irmão, irmã, o que está acontecendo no mundo, essa confusão, essa desgraça toda, nesse país e em toda a terra, isso não é uma coisa normal, é anormal. Isso faz parte desse contexto. O mundo está entrando em convulsão moral, ética. Tudo isso aí, irmãos, são sinais da iminência da volta de Jesus. Por isso a igreja precisa ser despertada para esta realidade presente, para que a tua vida seja colocada em ordem no altar, a fim de que você seja levado no dia do arrebatamento. Meus irmãos e irmãs, depois de ouvir um relato como esse, não dá para continuar levando a vida, né, de qualquer maneira. Repare os detalhes da revelação. Aquilo que parecia uma repartição pública se transformou num lugar dominado pelo pecado, né? Pessoas estavam aprisionadas e clamavam por libertação. Uma força demoníaca aguardava a saída e o anticristo apareceu acompanhado por 7 homens. E depois todo aquele cenário virou um tribunal. O anticristo ocupou a cadeira de autoridade, enquanto um servo de Deus foi colocado como réu e acusado por meio de mentiras. Tudo bem montado, né? Isso combina demais com aquilo que já vemos começando a aparecer no mundo. O certo sendo tratado como errado e a verdade sendo chamada de mentira e o pecado recebendo proteção, e quem defende os valores bíblicos está sendo apontado como perigoso, intolerante ou criminoso. Mas existe uma parte dessa revelação que não pode ser esquecida. Quando o anticristo se aproximou, o Espírito Santo teria dito ao juiz: não tenha medo, ele não pode tocar em você. Isso mostra que, por maior que seja o poder das trevas, Deus continua acima de tudo. O anticristo pode enganar multidões, receber autoridade política, perseguir os santos e apresentar falsas acusações, né? Mas o seu reino terá prazo para terminar. A profecia de Daniel mostra a pedra destruindo os reinos humanos, e essa pedra representa Jesus Cristo. Portanto, o alerta não é para a igreja viver apavorada, mas para acordar, abandonar o pecado, colocar a vida em ordem e permanecer cheia do Espírito Santo. O mundo está mudando rápido, e quem deixar para buscar a Deus somente quando tudo acontecer, poderá descobrir muito tarde que não estava preparado. Agora eu quero saber de você, essa revelação foi apenas um sonho ou Deus realmente mostrou a esse juiz como será o governo e a perseguição do anticristo? Comenta aqui embaixo, a tua opinião é muito importante. E antes de eu sair, eu quero te convidar mais uma vez a conhecer o Bariatric, que auxilia na tua caminhada no emagrecimento, te ajudando a perder até 10 quilos, né, de maneira natural. E o Shape Dor, que foi desenvolvido para ajudar quem sofre com artrite, artrose, nervo ciático, fibromialgia, reumatismo, dores na coluna e nas articulações. O link para você entrar em contato estará aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Frete grátis para todo o Brasil, pagamento no Pix ou parcelamento até em 3 vezes sem juros, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das
notificações, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Um abraço fraterno na paz do nosso Deus, um ósculo santo da caridade. Um beijo no coração de todos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.